5 Copas do Mundo, nomes como Pelé, Zico e Garrincha nas primeiras grandes gerações. E posteriormente astros como Kaká, Fenômeno, Romário, Ronaldinho, Rivaldo e Neymar nas gerações posteriores. É inevitável, o tempo em que vivemos pode estar sendo duro com a seleção brasileira. Mas o time que popularizou e tomou para si a referência das cores verde e amarela ainda é, historicamente, a maior equipe de futebol que já existiu. Mesmo sendo inglês, a real essência do esporte tem DNA brasileiro, e ninguém pode negar isto. É um fato que independe dos últimos desempenhos internacionais do Brasil, pois tratamos da história e do fato. Nos últimos 20 anos, podemos dizer que o que levou a reputação do verde e amarelo ao máximo foram os 3 R's: Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Porque o marco deixado por estes 3 jogadores e a geração que acompanha eles é a harmonia entre o futebol mais livre e incisivo, típico do padrão brasileiro, em outras palavras, o futebol arte, com tomadas de ação mais técnicas e conservadoras quando comparadas à ofensividade brasileira, mas ainda altamente eficientes, o que segue o padrão do esporte atualmente. Contra adversários mais fracos, isso se mostrou altamente bem-sucedido. O Brasil perdeu apenas um jogo em mais de 3 anos, contra a Argentina na final da Copa América de 2021, antes do início da Copa do Mundo de 2022. Nos 4 anos e meio e mais de 40 jogos entre a derrota por 2-1 para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 e o início da Copa do Mundo de 2022, o Brasil só 2 vezes sofreu mais de um gol. Em um empate por 2-2 com a Colômbia e uma vitória por 4-2 contra o Peru. A derrota por 4-2 para o Senegal em seu jogo internacional mais recente foi a primeira vez que o Brasil sofreu 3 ou mais gols em um jogo desde a Copa do Mundo de 2014, 9 anos atrás. Agora, realizando um panorama desse desempenho contra equipes mais fortes, o Brasil não é completamente desmanchado, mesmo em derrotas. Usando os últimos desempenhos em Copa do Mundo e as respectivas eliminações como exemplo, foram brechas situacionais, que obviamente ocorreram por erros na parte técnica, mas sem que houvesse um rombo tão grande no planejamento da equipe. Em outras palavras, erros pequenos. Mas pequenos erros no futebol comprometem grandes times. Contra a Croácia no Catar, o Brasil criou as melhores chances e provavelmente deveria ter vencido o jogo no tempo normal. Eles tiveram 11 chutes a gol contra apenas 1 da Croácia, mas nunca dominaram verdadeiramente o jogo ou pareceram estar no controle. Na verdade, a Croácia viu um pouco mais da bola do que o Brasil, por 51% a 49%, e completou mais passes, 694 contra 684 do Brasil. Portanto, mesmo que esse estilo de jogo tenha dado muito certo, ele demonstra ser datado, uma organização que pode se deteriorar. Agora, comercialmente falando, o futebol brasileiro, também nos últimos anos, alcançou um nível de liquidez imenso no que se refere na criação, desenvolvimento e comercialização de craques. Em média, de 10 a 13 nomes da seleção brasileira são apenas da Premier League. Ao mesmo tempo, brasileiros são o maior grupo estrangeiro no futebol europeu, e usando ainda a liga inglesa como régua, jogadores do Brasil correspondem a aproximadamente 10% dos atletas da Premier League. Isso é uma mudança radical, e é algo com que o Brasil provavelmente terá que se acostumar. O Brasil ainda produz mais jovens jogadores de futebol excepcionais do que qualquer outra nação do mundo, mas os mais excepcionais de todos tendem a não ficar no Brasil por muito tempo. Jogadores como Rodrigo, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Reinier, Paulinho, David Neres, André Santos, Douglas Luiz, João Pedro, Kaique e Gabriel Martinelli foram todos contratados por clubes europeus antes de completarem 20 anos. Por um lado, isso significa que os melhores jovens jogadores do Brasil normalmente começam a competir no mais alto nível e a treinar com jogadores de primeira classe desde muito cedo. Por outro lado, isso significa que muitas vezes eles lutam para conseguir jogos, às vezes prejudicando seu desenvolvimento, e são imediatamente reprogramados, se essa palavra não soar muito distópica, para jogar um estilo diferente de futebol. E as consequências são claras. E a principal delas é a queda da qualidade do futebol brasileiro em nível nacional. Não só jovens promissores, mas cada vez mais são jogadores de todas as idades e de graus variados de talento ou potencial, que saem porque podem ganhar mais dinheiro em outro lugar. Mas mesmo com essa deterioração do futebol brasileiro, a sensação da Copa do Mundo é revigorante. Cada brasileiro para tudo a cada 4 anos para voltar a sonhar com a sexta estrela, com o hexacampeonato. Há um ditado no Brasil que basicamente se traduz como o único time que pode vencer o Brasil é o próprio Brasil. Ou seja,
Sempre que a seleção perde um jogo, muito pouco crédito ou mesmo reconhecimento é dado ao adversário. O foco é todo no Brasil e seus vacilos. É uma crença enraizada na suposição de que o Brasil deveria vencer todos os jogos, e caso isto não aconteça, obviamente fizeram algo muito errado. Ninguém é mais exigente do que a imprensa esportiva brasileira, que aumenta as expectativas na véspera de cada torneio e fica praticamente espumando pela boca se a seleção não volta para o país com o troféu em mãos. Ultimamente, outro ponto crítico é o extracampo. A incapacidade brasileira em se firmar com um técnico devido à necessidade imediatista de resultados, e não o desenvolvimento do profissional e os atletas, já leva a seleção ter tido 3 técnicos desde 2014. Muito se falou sobre a vinda de Ancelotti à seleção brasileira. Mas não devemos nos apoiar na possibilidade, mas sim na impossibilidade disso acontecer. Embora ele já tenha admitido ficar feliz em saber que um time como o Brasil teria interesse nele, também já demonstrou desconforto quando o assunto é tocado, porque seu comprometimento é inteiramente com o Real Madrid, não à toa. Em junho, ele disse que ficaria no time espanhol pelo menos até a próxima temporada. No momento, Fernando Diniz assume a posição de técnico, mas sem confirmação se seguirá no cargo. Até que tudo se firme, o Brasil continua mergulhado nas consequências deixadas pela Copa do Mundo de 2022. O futebol brasileiro enfrenta uma crise de identidade, caos nacional, fuga e exportação exagerada de craques, o endeusamento e dependência de um único jogador, que mostra não poder arcar com este peso, uma federação gananciosa e incompetente e uma gerência instável. E apesar de tudo isso, ainda somos uma das melhores do mundo. Este não é o melhor momento para o futebol brasileiro, nem os melhores 20 anos, mas é apenas uma crise pelos padrões absurdos que o futebol brasileiro estabelece para si mesmo. No meio de toda essa confusão, o talento está conosco e temos grandes jogadores. Mas falta identidade e crença, o que dá espaço para a soberba e arrogância que, no fim, é o que sela a nossa performance. É um sentimento de estagnação e mentalidade que pode ser difícil de mudar, cheio de histórias de erros e nostalgia. O Brasil está se reconstruindo, mas as expectativas são ainda maiores, e quanto mais tempo durar a espera por aquela sexta estrela, mais intenso se tornará esse fardo. A mudança é estrutural. A responsabilidade pode começar na gestão dos clubes e da federação, mas ela nunca acontecerá sem a manifestação de nós, os torcedores. Ao mesmo tempo que podemos ser a ponta fraca da corda, também somos a base que alimenta todo o mercado da bola. O torcedor é a essência de todo o esporte, e o futebol não seria diferente. Então, vamos torcer para o que merecer torcida, criticar o que merece ser criticado e mudar o nosso futebol sem se comparar ao passado, mas visando um novo futuro. Um exemplo de como a crise se alastra em território nacional é o Flamengo. O time sofre uma constante queda em comparação ao seu único rival na América Latina, o Palmeiras. Agora, se prepare para entender o porquê do rubro-negro estar sendo prejudicado pela própria gestão, que, assim como a seleção brasileira, se autoabusa sem sequer perceber. Agora, os cariocas desejam um técnico em específico para liderar a nova era flamenguista. Veja esse vídeo.